Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Você já deve ter ouvido falar sobre alguns atores e atrizes que passaram por coisas tenebrosas para conseguir um papel ou até para chegar no ápice daquela atuação. Como é o caso do Robert De Niro, que teve que dirigir dirigir Táxi durante alguns meses para poder encarnar o personagem Travis Bickle que ele fez em Taxi Driver. Você está falando comigo? Eu te mato, cara! Esse caso não é assim tão chocante, tanto que o Miguel falou rindo, mas saiba que tem outros que você vai ouvir e se duvidar vai acabar chorando. O Léo cruza 1h20 vinda, 1h20 ida para poder gravar aqui Piuí. E passa por uma ponte improvisada em um rio cheio de piranhas. E grava comigo. Detalhe, ele faz todo o percurso descalço. Hoje a gente vai ver aqui casos ainda piores. Acredite, eles existem. 5 atores que fizeram sacrifícios absurdos por um papel. Sabe que às vezes eu penso que pra muita gente que assiste Piuí, descer a tela e apertar um like é um sacrifício. Parece que é tão difícil as pessoas fazerem isso e eu não entendo por quê. É absurdo isso aí. Eu faço todo esse sacrifício aqui e a pessoa não aperta o dedo ali. O Pianista é um filme de 2002 do diretor Roman Polanski que conta a história real do judeu e pianista Władysław Szpilman, que era um cara realmente muito bom, habilidoso, só que ele passou pelos terrores da guerra. Don't let them get you alive. Szpilman. Exatamente, quando vivia na Polônia numa boa, ele foi uma das vítimas dos alemães que chegaram lá e acabaram com muita gente e obrigaram outros tantos a irem embora. E esse pianista é justamente uma dessas vítimas que acaba sendo separado da sua família, levado a um campo de concentração e a cada minuto de filme a gente vê como a vida dele se torna mais e mais desgraçada. Eu não estou suportando mais. E o ator Andrew Brody, que faz o pianista, passou por transformações muito grandes para poder fazer o papel. Isso porque o personagem dele vai perdendo peso com o decorrer do filme. E ele também é um pianista, então ele tem que ter a habilidade de saber como se portar num piano. Então o Adrien Brody fazia 4 horas de piano por dia para conseguir chegar lá. Acontece que o Adrien Brody, para conseguir realmente interpretar esse personagem, ele decidiu que ele ia viver a vida tal qual o verdadeiro pianista viveu. Então ele decidiu se isolar de tudo e todos. Pegou uma máquina do tempo e foi para 1943. Quase isso. Ele pegou a sua TV, tirou ela de casa, pegou o telefone, mandou embora, decidiu ir para longe de onde ele vivia e inclusive terminou seu relacionamento. Como o personagem dele vivia longe da família, o Adrien Brody decidiu também que ele queria a solidão total. Que desculpinha, Adrien Brody. Eu sou safadão. O fato é que sem carro, sem apartamento e sem a suposta pessoa que ele amava, Adrien Brody se preparou para esse papel que acabou rendendo a ele o Oscar de melhor ator. E depois disso, segundo Brody, ele levou mais ou menos uns 6 meses para conseguir voltar para a vida dele, porque ele acabou ficando tão zureta das ideias que até ele retomar tudo, se instalar novamente, conseguir um carro, uma TV, etc., levou um certo tempo. A saúde mental dele não se recuperou tão bem assim. Mas ele recuperou a namorada ou foi para outra? Eu diria, sem saber, que ele conseguiu tudo de volta, mas o relacionamento não. Saudades ficam, vocês sabem, né? Jason Voorhees é um dos vilões mais icônicos dos filmes slasher. Isso porque o assassino mascarado realmente dá cabo de uma galera e faz sofrer vários jovens. Mas, na vida real, quem sofre é quem interpreta o personagem. Isso porque o Kane Hodder, o cara que interpreta o Jason do 7º filme até o 10º, quase morreu por causa desse filme. Pra gente entender como essa situação é tão traumatizante, a gente tem que voltar ao início da carreira do Kane Hodder, lá em 1977, quando ele, ainda sendo um dublê, foi fazer uma demonstração ali para uma reportagem de TV envolvendo fogo em um corpo. Esse corpo, obviamente, era o do Kane Hodder. Acontece que essa demonstração deu muito errado. O ator teve queimaduras de 2º e 3º grau pelo corpo, especialmente no pescoço e numa parte da face, e ele passou muito, mas muito perto de perder a vida nessa situação. I was getting ready to
light myself, and completely burst into flames everywhere. Por causa dessas queimaduras, ele foi escolhido para ser o Fred Krueger em A Hora do Pesadelo. Na verdade, ele não foi escolhido, mas ele foi quase escolhido. Na verdade, eu não sei se essa história toda é real, mas tá aí, entendeu? Tá na boca pequena, todo mundo falando. Desinformação. Felizmente, o ator se recuperou dos ferimentos e lá em 1988 ele fez seu papel mais icônico, Jason, em Sexta-feira 13, parte 7. E se você já viu esse filme, sabe que tem uma cena que o Jason acaba pegando fogo. Então é claro que quando foram fazer essa cena aí, ofereceram pra ele, quer que outro dublê faça? Mas ele disse, não, deixa comigo. Mesmo depois de ter passado por vários tratamentos e cirurgias, Kane Hodder se ofereceu, foi lá e deixou tacarem fogo no corpo dele. Detalhe, em uma cena que dura quase 1 minuto e não tem cortes. Então Kane Hodder precisou reviver ali um dos maiores traumas que ele teve em toda a sua vida. É foda, o cara fazer um esforço hercúleo desse pra Sexta-feira 13, parte 7 é dose, né? Nesse caso aqui é um sacrifício absurdo, em todos os sentidos da palavra absurdo, né? Porque ele realmente fez algo que, assim, emocionalmente pega muito, mas recebeu o reconhecimento do canal PUV. E agora está lá em cima, sendo homenageado. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Keep your hands to yourself. Gabriel Bartalos é um profissional de maquiagem que já trabalhou em alguns filmes. E um dos trabalhos mais icônicos dele é o Duende no filme O Duende. Meu ouro! Mas apesar do grande talento que esse cidadão tem com maquiagem e efeitos especiais, quando chegou a sua vez de dirigir um filme, ele acabou abandonando esses artifícios em alguns momentos em busca de uma cena que fosse mais real, digamos assim. E basicamente torturou um dos seus atores. Legal. Eu sou cruel. E isso aconteceu num filme de terror de baixo orçamento, lançado em 2004, chamado Skinny Deep. Nele, uma família está viajando de carro tranquilamente na sua só que eles acabam tendo um probleminha e aí vão pedir ajuda. E eles acham que quem vai ajudar vai de fato ajudar, mas na verdade não é isso que acontece. Não, porque eram uma família de canibais assassinos, como a gente já viu em outros 82 filmes de terror. Como tem essas famílias, né? Caraca! Nossa senhora! Família que mora em beira de estrada, vou dizer. Tem que tomar cuidado sempre. Não pede ajuda. E esse é um daqueles filmes gore, de baixo orçamento, lotado de mortes nojentas. Mas a cena que a gente vai falar aqui é a cena de abertura, que tem um certo cara que é marcado pelo S e o D, as iniciais desse filme, marcado com ferro quente. Tu vai me falar que o cara realmente marcou o ator com essa merda, né? Exatamente, o que pouca gente imagina é que esse pequeno momento do filme é 100% real. De fato, tinha um cidadão ali sendo marcado, assim como os humanos costumam marcar os bois. E aí você se pergunta, puxa vida, mas por que alguém aceitou isso? Dinheiro! Bom, reza a lenda que o diretor foi buscar esse ator em um site um pouco mais adulto e tudo mais, e acabou localizando um cidadão que tinha alguns fetiches bem peculiares. E foi assim que ele conseguiu recrutar alguém que estava super disposto a ser marcado com ferro quente. Praticamente um negócio meio Hellraiser, entendeu? Eu ia te sugerir dar pipoco no coco dela, mas quando vê ela gosta. Já vimos atores que perderam peso, como é o caso do Christian Bale. Já vimos atores que aprenderam a lutar, como é o caso do Keanu Reeves. Já vimos atores que, inclusive, tiveram que virar taxista durante alguns meses, como é o caso do Robert De Niro. E cara... Ó, mas nenhum desses caras teve que fazer o que o Nicolas Cage fez. Uma coisa que ele diz até hoje, em 2024, esse cidadão dá declarações falando que é algo que ele se arrepende muito de ter feito na sua carreira. Volta o cão arrependido. E já faz muito tempo que ele remoe esse trauma, porque em 1988 ele fez o filme Um Estranho Vampiro, onde ele vive um agente literário que tem sonhos onde ele foi atacado por uma vampira e ele começa a achar que tá vendo um vampiro também. Inclusive é desse filme aqui aquela famosa imagem do Nicolas Cage que virou meme. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. You have to, or I'll fire you. Do you understand? Bom, nesse longa aqui a gente vê que o Peter, de fato, com o andar da trama, começa a ter alguns sintomas vampirísticos. Ele começa a ter uma certa sensibilidade à luz. Começa a brilhar na luz, né? Não é bem esse tipo de vampiro, mas beleza. Ele começa a ter sensibilidade à luz, ele se incomoda com o crucifixo, e ele até mesmo faz o que a gente vê lá em Drácula, o Renfield fazer, que é se alimentar
de algumas criaturas peçonhentas, muito nojentas. Nesse caso aqui, o personagem acaba tendo que comer algumas baratas. E é exatamente aqui que está aquilo que faz o Nicolas Cage se arrepender tanto na sua vida. Ele comeu barata. Viva! Em alguns lugares do mundo é considerado uma iguaria as baratas fritinhas e tal, até porque elas fazem crack. Mas nesse caso ele comeu uma barata viva, que não foi frita, não foi assada, não foi nem empanada. Ele realmente pegou um bichinho desgraçado desse, que é sujo pra demônio, e comeu. Qual a necessidade disso? Nenhuma, porque todas as vezes que tem um filme assim, alguém precisa comer algo desse estilo, esses objetos, essas criaturas são feitas com chocolate, gelatina, alguma coisa do tipo, alguma coisa que simule o visual, mas que obviamente não seja um inseto vivo. Porém, Nicolas Cage estava nesse momento da sua carreira onde ele queria entregar tudo e muito mais, então ele foi lá, comeu a barata viva e, não satisfeito com isso, logo depois, quando a cena foi cortada, ele já cuspiu ela. Não, ele engoliu a barata. Mesmo com a cena cortada, ele fez questão de comer, entendeu? Porque ele tava na pele do personagem. Ai, que delícia! Nicolas Cage já falou várias vezes que ele se arrepende muito disso. Inclusive, quando foi lançado o filme Renfield, onde ele é o Drácula, o Nicholas Hoult fez alguma coisa parecida, comendo alguns insetinhos e tudo mais. Esses insetos um pouco mais apreciados aí pela humanidade, né? E também preparados, entendeu? Insetinhos fritos e tudo mais. Mas aí o Nicolas Cage falou, não, eu não vou comer essas coisas não. Apesar de ter muita gente no mundo que aprecia esse tipo de coisa, eu não faço parte desse clã. But I can tell you is the most disgusting, horrible memory I have of any experience on a movie set. Muitos filmes de terror utilizam criaturas bizarras para causar medo, como é o caso de Invocaverso, que está todo baseado em várias criaturas, tem freira, tem boneca, eles adoram essas criaturas, mas tem alguns filmes que já vão para a ambientação, então eles utilizam cemitérios, necrotérios, como é o caso do filme A Autópsia, que é bem bizarrinho. Mas nesse negócio de falar de autópsia, necrotério, cadáveres, nenhum filme foi tão longe quanto Cadáveres, filme de 2006 do diretor Jason Todd, isso mesmo, um dos Robins. O Robin é um viado! Esse filme conta a história de uma estudante de medicina que vai trabalhar em um hospital. Nesse local, o cadáver de uma mulher acaba chegando e de repente várias mortes bizarras começam a acontecer, dando a entender que todo mundo que de alguma maneira desrespeita aquele cadáver está sendo levado dessa para uma melhor. A premissa desse filme não tem nada de inovador, a execução também não, mas uma coisa curiosa está na produção. Isso porque o diretor Jason Todd, além de Robin, também é médico cirurgião. Então ele tinha alguns contatos e conseguiu fazer com que o filme fosse rodado num hospital real e num necrotério real. Mas isso não era o suficiente, vários filmes são gravados em um hospital real, um necrotério real, ele precisava de mais. Foi então que ele conseguiu trazer para esse longa os cadáveres reais. E boa parte dos mortos que são mostrados aqui são, de fato, cadáveres de pessoas que vieram a falecer. Puta merda. Eu não acredito no que eu ouvi. A atriz Corey English teve que trabalhar durante vários dias ali em sets que estavam repletos de gente morta, mas é importante a gente salientar que o cadáver assombrado aqui do filme não é um cadáver morto, não é um cadáver morto, é na verdade uma pessoa viva que está se mexendo, entendeu? Porque nenhum dos cadáveres reais seria capaz de fazer a interpretação. E se meter um eletrochoque no cadáver, será que não dá uma mexidinha? Não dá uma mexidinha. Segundo o diretor, tanto ele como toda a equipe tiveram muito respeito pelos mortos que estavam ali em tela. O que é bem difícil de acreditar, né? Porque particularmente eu ficaria muito incomodado de saber que um ente meu, muito querido, está sendo usado no filme do Robin aqui. Um desrespeitinho não legal, né? Então é isso, pessoal. Faça um pequeno sacrifício pra gente aqui. Aperte no like, se inscreva no canal e marque o sininho. E deixa aqui também algumas opções que talvez você saiba de atores que fizeram grandes sacrifícios por uma obra, né? Porque hoje a nossa lista, ela não foi tão boa quanto a última vez que a gente fez, né? A última vez tinha um cara que se deixou ser picado por sei lá quantas abelhas. E o táxi lá também. Teve um cara que dirigiu o táxi. Esse foi pesadíssimo. É que tu não sabe, mas tem um grande sacrifício meu nesse vídeo aqui. Qual? Eu tô gravado sentado num caralho